A graça e a paz do Senhor, amados irmãos. Mais uma vez, irmã Conceição aqui para junto meditarmos na palavra do Senhor. Eu quero ler uma passagem aqui na carta escrita aos Hebreus. E os irmãos prestem bem atenção, por favor. Olha, aqui no capítulo 10, versículo 19, fala, o título é Um Apelo à Perseverança. Mas eu acho que o contexto é muito mais precioso, mais importante do que somente o assunto perseverança. É uma mudança de posição. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Porque por um novo e vivo caminho, caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. Esta é uma certeza de resposta de oração, um requisito, e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então aqui a palavra está falando de para onde nós devemos ir. Por que eu resolvi, irmão, trazer esse tema? Porque hoje é uma bagunça, sabe? A música desorienta. As pregações das pessoas que não leram a Bíblia, não estudaram a Bíblia, pelo menos um pouco, levam as pessoas ao erro, à confusão. Como se o reino de Deus, por ser invisível, fosse bagunçado. Uma hora Jesus está na cruz, outra hora Jesus está no trono, outra hora Jesus está aqui, sabe? Fazem uma bagunça. Mas a Bíblia nos dá a orientação da posição topográfica de Deus. Deus Pai, Deus Filho, nosso Senhor e Salvador, e o Deus Espírito Santo. Onde está Jesus? Na cruz? Como as músicas dizem, prostro-me diante da cruz, fui até a cruz, orei diante da cruz, e pregações? Gente, Jesus passou poucas horas na cruz. E nem se Jesus está na glória, com o corpo glorificado. Então, qual é a posição de Deus hoje? O Pai no trono, no céu, o Filho na posição de maior autoridade, à sua direita. A Bíblia fala que ele está sentado, mas a gente sabe que no momento de honrar um servo, Jesus se levantou, né? Ele estava de pé. Estevão, naquele glorioso discurso, em pleno momento da morte, foi recebido de pé pelo Senhor Jesus Cristo. Olha a honra que Deus estabelece, que o Senhor dá a quem é fiel a Ele. E o Espírito Santo na terra. Por quê? Jesus disse, olha, Ele está no meio de vós, porque Ele estava plenamente em Jesus Cristo. Mas estará em vós. Quando? Quando eu for e mandar que ele venha para a terra. Aí ele vai habitar em vocês, não mais no meio de vocês. Porque ele estava no meio, porque ele estava em Jesus Cristo. Jesus Cristo estava no meio. Mas ele disse, se eu não for, eu não poderei mandá-lo, porque eu preciso dele. Aqui eu vou precisar dele, porque a obra de Jesus era muito grande. Ele não daria conta. Então, quando ele subisse à glória, lá ele junto ao Pai, já poderia dispensar o Espírito Santo para vir para a terra e fazer conosco o que fazia com Jesus Cristo. Então, irmãos,
E aí, o Espírito Santo hoje habita em nós. Então, o reino de Deus, por ser invisível, não é uma bagunça. Ele é concreto. O reino de Deus é concreto. Não é porque nós não podemos pegar em coisas invisíveis que elas não existem. Elas existem. A posição é esta. Jesus está na glória, sentado ao lado do Pai, na posição de maior autoridade. E para onde nós devemos ir? Aqui o que Hebreus fala. Nós devemos nos conduzir ao trono, onde está a arca da aliança, do concerto, onde a tampa, que é chamada de propiciatório, agora tem o sangue. Se nós voltarmos aqui ao capítulo 9 de Hebreus, ele fala que tudo que Moisés construiu, orientado por Deus, era cópia do que existia. Era uma réplica do que existia já no céu. Mas antes faltava o sangue, lá na original, lá no céu. Faltava o sangue do Cordeiro Imaculado e faltava o Cordeiro lá. Em corpo, né? Que ele fala sobre sacerdote. Agora nós temos um sacerdote que conhece as nossas fraquezas. Por quê? Porque um dia ele veio e sofreu tudo na pele. E agora, quando nós levamos o nosso pedido, o nosso sofrimento, nossas alegrias, o que nós levarmos, ele sabe. Porque ele sentiu na pele. E aí ele intercede por nós. Jesus Cristo se fez homem para nunca mais deixar de ser homem. Nunca mais ele vai deixar de ser homem e ser Deus. Até porque ele vai reinar e na terra só reina pela vontade de Deus, homem. Satanás é um poceiro. Ele está aqui na terra como poceiro. Ele não tem o domínio. Não foi dado por Deus o domínio a ele. O homem entregou e ele faz jus disso. Ele faz abusa disso. Mas para reinar, determinado por Deus, tem que ser homem. E Jesus, quando é homem até, e vai permanecer. Deus, homem, com o corpo glorificado. Ninguém mais mata Jesus. E o que é que acontece, né? Quando o Senhor mandou Jesus para cá e ele subiu, foi para isso. Agora nós temos um representante fiel, que sabe o que nós passamos, e ele está lá na glória como homem. O apóstolo Paulo falou isso para Timóteo, que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Então ele continua sendo homem, sentado à destra, né, do Pai, conforme está escrito, e em momentos em que ele é glorificado na vida de alguém, ele se levanta. Estevão viu isso. E o Espírito Santo aqui em nós. E a pessoa pensa às vezes, porque o Espírito Santo como se fosse alguma coisa, uma coisa sem uma coisa, não é? É uma pessoa. Como que Deus iria chamar alguma coisa de consolador? Consolador é uma pessoa. Só que diferente de Jesus, ele não tem corpo. Para ele ficar aqui, ele habita nos nossos corpos, como o templo dele. E quando ele intercede por nós, conforme Hebreus diz, aí é questão de... Tem que ter um pouquinho de avanço de fé aí. Ele intercede por nós, irmãos, usando a nossa boca. Não é que o Espírito Santo vai lá... Não, lá no céu. Ele intercede aqui. Nós estamos diante do trono, diante do propiciatório, da arca da aliança, junto com ele. E quando ele intercede com gemidos inexprimíveis, é usando a boca de alguém. Se você tem uma grande necessidade e não sabe como orar, e não sabe, não crê que é a sua boca que vai ser usada, ele vai usar a boca de outra em teu favor. Quem já não foi acordada de madrugada, ou está parado em algum lugar, tem que parar para interceder e deixar o Espírito fluir, ele geme. Porque o principal interessado não crê, mas para aquele gemido chegar nos ouvidos de Deus, tem que ser através de alguém, porque o Espírito Santo não tem corpo, não tem boca.
Aí diz, não, mas eu recebi a vitória e eu não fui usado. Você não foi, mas alguém foi, alguém que crê. Deus olha para a terra, Ele conhece todo mundo. Ele sabe onde estão os que têm fé, os que não têm fé, os que estão em necessidade, os que não querem crer, os que tratam o Espírito de qualquer forma, entendeu? Mas é certo que Deus vai usar alguém. E o Espírito intercede aqui na terra. O trono de Deus não tem, para Deus não tem espaço, não tem tempo, o tempo de Deus é diferente, o espaço de Deus é diferente. Nós aqui nos ajoelhamos, nós estamos diante do trono dele. E entre nós e ele, e o Pai, tem o sangue para nos justificar. E toda vez que Jesus vai interceder por nós, ele aponta, olha o meu sangue. Ele é o nosso advogado. E ele nos justifica porque ele mostra para o Pai. Ele lembra o Pai que o sangue está ali para nos purificar. Quando nós levamos um coração sincero, quebrantado diante do trono de Deus. Eu espero ter feito pelo menos um resuminho útil. E se você achar que deve se inscrever no canal, se inscreva. Se achar que mereço, que a mensagem mereceu um like, dê seu like. Se achar que merece ser compartilhada com alguém, faça isso. Abençoe alguém com esta mensagem. E fiquem todos com Deus. E até a próxima apresentação aqui com Deus. Irmãos, eu quero fazer uma correção nesse vídeo que eu acabei de gravar, porque quem conhece do assunto, às vezes não faz diferença, um erro, mas quem não conhece pode ser confundido. Primeiro, eu falei que Jesus é um sacerdote. Na verdade, ele é o sumo sacerdote, porque era o único que tinha condições, que tinha autorização para entrar no lugar santo dos santos do tabernáculo construído por Moisés. Então Jesus é o nosso sumo sacerdote, que está no lugar santo dos santos. E outra correção que eu quero fazer é sobre que eu falei que estava escrito que o Espírito Santo é o nosso intercessor em Hebreus. Na verdade, é em Romanos capítulo 8. É lá que está a referência sobre a intercessão do Espírito Santo. Quando nós não sabemos o que pedir, nós estamos tão atribulados e também não temos a sabedoria completa, plena de Deus para sabermos o que pedir, sem sabermos que consequências virão. E muitas vezes a tribulação é muito grande mesmo, que a gente não sabe o que pedir mesmo. Não é só que nós vamos errar na petição, é que nós não sabemos o que pedir. Então tem essas duas correções. E outra coisa também é sobre a cruz. A cruz é importantíssima. No processo da salvação, foi ali que se consumou a nossa salvação. A questão não é o valor da cruz. A questão é onde Deus, o Senhor Jesus está agora. Agora há 2000 anos, né? Desde 2000 anos atrás. É onde o Senhor Jesus está, onde nós poderemos encontrá-lo. Mas a cruz tem seu valor, teve seu valor, onde se consumou a nossa salvação. Nada melhor poderia acontecer na nossa vida do que o que aconteceu ali na cruz. Para nós é graça, é liberdade, é salvação. Para o Senhor Jesus foi todo sofrimento que ninguém poderia suportar. Só Ele, ajudado pelo Espírito Santo, pôde suportar tamanha dor, que não começou ali, começou a vida inteira. Jesus sofreu, porque ele teve que renunciar a tudo nesta vida, para manter-se imaculado, para o Cordeiro continuar imaculado e servir para o sacrifício. Depois ainda teve aquele julgamento, os açoites
Foram muitos sofrimentos na vida dele. As traições, as ameaças, ele fazendo bem, sendo ameaçado. Tudo foi sofrimento na vida do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Isaías, né, está escrito que quando ele vê uma pessoa sendo salva, ele sente a alegria do penoso trabalho dele, da penosa vida que ele teve na terra. Então, eu estou querendo fazer esta correção, estou gravando novamente, né, esse adicional ao vídeo anterior para adicionar essas informações. Muito obrigada.